Você sabia que o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, já pode se manifestar na criança ainda pequena? Para este papo, convidamos a psiquiatra da infância e adolescência, Márcia Morikawa, e a Renata Elias de Souza. A Renata, que está aqui ao meu lado, é mãe da Ana Luísa, de 10 anos, e do João Vitor, de 13. É a Ana Luísa que tem TOC? Sim. E ela apresentou os primeiros sintomas com quantos anos? Desde a infância ela já tinha algumas manias, né? De trocar muito de roupa, lavar muito a mão. Mas a gente achava que essas coisas de criança. Mas na escola foi que ela começou. Ela não deixava os coleguinhas tocar no material, não gostava de trocar de lugar. E começou com quantos aninhos, assim? Essa coisa em casa de querer lavar tudo? Com 3 aninhos. É bem cedo, né? Bastante precoce. A gente sabe que o TOC tem uma manifestação multimodal. Então, tem o início na infância e depois um outro pico no adulto jovem, né? Agora, as crianças que manifestam esses sintomas acabam tendo uma tendência maior a cronificar a doença se não for buscado o tratamento e feito a intervenção correta. Mas é aí, doutora Márcia, como saber que é um problema? Porque a gente sabe que as crianças têm manias, gostam de repetição. Como saber que isso é um problema, que está além do normal? Na psiquiatria, de uma forma em geral, a gente sempre pensa na funcionalidade. Aquela criança está sendo funcional ou não, né? Quanto tempo ela gasta fazendo esses rituais? O quanto que isso interfere no comportamento dela em casa ou na escola? Então, no caso da Ana, por exemplo, a escola começou a notar alguma dificuldade, falou, olha, está destoando dos outros e ela não está conseguindo se desenvolver da mesma maneira por conta dos rituais. Essa é a hora que a gente vai se preocupar. Renata, isso atrapalhava de alguma forma a vida da Ana? Ela se sentia mal? Sim, porque ela, ao mesmo tempo, chegou um tempo ela não queria ir para a escola, né? Porque ela corrigia os professores, então os professores tinham uma postura muito enérgica com ela, então ela foi se isolando. Entendi. Né? Ela foi ficando uma criança depressiva, né? Ela não saía, então começou a atrapalhar muito a convivência dela. E quando que você percebeu que precisava buscar uma ajuda, um tratamento? Então, no primeiro ano, a professora me chamou, né, e falou que a coleguinha foi tocar no caderno e ela bateu na colega. E no terceiro ano, foi que ela foi para uma classe e o professor, ele colocava uma sequência, por exemplo, ele colocava 1 traço, 2 traços. Aí, se ele colocasse 4 pontos, aí ela já interferia. Aí começou a ter um conflito e as crianças começaram a se incomodar com a postura que o professor tinha com ela, né? Aí você foi procurar auxílio médico? Não, a própria escola, né, tinha uma psicóloga, né, e orientou fazer o teste neuropsicológico. Né? Aí eu fiz o teste apontou mesmo que ela tinha o transtorno. E depois eu fiquei buscando um tratamento até eu chegar no IPQ. Então daqui a pouco você conta como é que ela tá, que tratamento que ela tem feito, né? E doutora Márcia, olha, pelo nosso Facebook chegou a pergunta da Nice Coelho, de Boituva, interior de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, ó, como se desenvolve o TOC e o porquê do problema em crianças com tão poucas experiências? O TOC, ele pode se desenvolver nessas 2 faixas etárias, mais comumente que eu falei, né? E ele é predominantemente para crianças, geralmente começa as compulsões antes das obsessões. Então, tem algumas crianças que começam com alguns comportamentos, amarrou o cadarço e do outro lado ela não se contenta em amarrar simplesmente, tem que estar exatamente igual do outro lado, é o que a gente chama de just right. Então, tem vezes que começam sintomas que alteram o comportamento dela, para depois ela começar a verbalizar que tinha um pensamento atrelado a isso, né? Pode começar muito cedo, né? Tem crianças, tem relatos a partir dos 2 anos de idade, o caso da Ana aí começou também, né, bem precoce, mas é isso, a gente vai sempre pensar na questão do disfuncional, né? Lembrando, as manias são normais, tem crianças que enfileiram brinquedos, tem crianças que têm um jeito de se aconchegar para poder dormir, mas e quando ela só consegue dormir se ela faz aquilo algumas vezes, né? E eu imagino, né, que a criança, ela não tem vergonha de falar do ritual dela, porque para ela aquilo tem uma lógica, diferente do adulto que sabe que muitas vezes o ritual não é lógico, né? Então ele
ele tenta esconder, né, o ritual. Então, por exemplo, na escola, o que muitas professoras notam é que a criança escreve, apaga. Escreve porque tem que estar perfeito. O tamanho da letra, né? Eu tive um paciente que se tratou, ele tinha 8 anos na época, ele ficava apontando o lápis a aula inteira lá na frente, porque a ponta tinha que estar perfeita. E aí todo mundo na sala, prestando atenção, e ele no lixinho apontando o lápis. Ai, judiação, é um sofrimento, né? Quando que o tique é uma coisa, assim, normal e passageira, e quando que o tique pode indicar até ser um sintoma de toque? Então, na verdade, o tique é uma comorbidade, que é muito frequente com o toque. Então, é uma entidade diferente, né? Não faz parte da sintomatologia de toque. O tique é um movimento involuntário, repetitivo. A pessoa tem até um determinado controle. Então, assim, não posso fazer agora, não posso fazer, segura, mas em um determinado momento vai soltar e vai fazer um monte, né? E aí eles podem ser motores ou fônicos. Então, pode ser de piscar o olho, pode fazer de um pigarro, tem uns que parecem uma tosse, né? Agora, sempre que a gente tem a comorbidade, a gente vai pensar o que a gente pode fazer para tratar os dois ao mesmo tempo. E tem aqueles tiques que passam, né? Porque a gente ouve falar, não valoriza muito, não fica chamando a atenção da criança que ela está fazendo aquilo. Pode passar naturalmente esse tique. A maior parte dos tiques passam até o final da adolescência. E a gente sempre recomenda para os pais não ficarem chamando a atenção da criança, porque senão ela fica mais ansiosa e pode exacerbar o tique naquele momento. Tá, então, mas não necessariamente quem tem tique tem toque. Não necessariamente, mas a comorbidade é alta. Quer dizer, quem tem toque tem tique. Pode ter tique, e é muito mais frequente do que na população em geral. Tá. Então, daqui a pouco a Renata conta como tem sido o tratamento da Ana Luísa. E no próximo bloco, vamos ter o relato de uma mãe que tem toque. Estamos de volta com o Papo de Mãe e o assunto é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. A Renata, que está aqui, já contou que a filha dela, a Ana Luísa, de 10 anos, tem toque. Você tem também ou já apresentou algum sintoma, Renata? Eu tenho. Eu descobri que eu tinha por causa dela. Jura? E você não tinha percebido? Não. E o que é que você tem? Qual é a sua mania aí no toque? De ordenação. As coisas têm que ter exatamente uma certa ordem. Eu não mudo móveis de lugares, né? Eu tenho algumas frigideiras, porque eu separo por alimentos. Olha só, e você não tinha percebido. Daqui a pouco a gente até fala disso, né? Porque às vezes você tem uma obsessão ali e acha que aquilo é normal. Então agora a gente vai conhecer uma outra mãe que também tem toque. Ela mandou um vídeo pra gente. Oi Mariana, oi Roberta. Eu me chamo Ângela, moro aqui no município de Osasco e eu tô aqui para falar de uma questão minha que está me incomodando bastante. Desde o nascimento do meu segundo filho, que eu tenho mania de lavar a louça e secar a bacia. Não pode ficar uma gota. Por muitas vezes estou deitada e escuto o próprio ar da torneira soltar, né? E acaba caindo uma gota. Aí eu vou lá, tenho que secar, senão não consigo voltar a dormir. E em outras ocasiões, por exemplo, frequentar o culto, eu nunca consigo assistir o culto inteiro. Porque quando termina, as pessoas costumam se abraçar, apertar a mão, se cumprimentar, né? E eu, não por nojo das pessoas, mas assim, por uma repulsa que eu tenho, eu acabo saindo antes do culto se acabar. Toda vez, né? Eu me privo do término. A gente adora receber o relato de vocês, a participação de vocês. E, doutora Márcia, é comum a mulher grávida, a mãe com recém-nascido, desenvolver o toque? Então, não tem uma epidemiologia muito relacionada a isso, mas eventos estressores sempre podem estar relacionados ao desenvolvimento de algum transtorno psiquiátrico. A gente sabe que no bebê recém-nascido, né, a mãe tem que se redobrar a atenção, é um momento em que ela não vai dormir, ela vai fazer privação de sono, de apetite e vai viver em função daquela criança. Então, pode ser um momento de fragilidade para que ela desenvolva algum transtorno, né, que ela tenha uma predisposição já para isso. A Renata contou que a Ana Luísa fez um teste, é isso? Um exame? Um teste neuropsicológico. É um teste? É um teste. Então, para identificar se é toque mesmo, até porque às vezes esses sintomas podem ser confundidos com outros transtornos,
Como que é esse teste ou tem algum exame específico? Então, na verdade, a gente tem recebido muitas crianças que a escola tem feito um encaminhamento um pouco equivocado. Quando você tem um filho que tem um sofrimento, tem sintomas que você fala, olha, está destoando dos coleguinhas, o profissional ideal para você procurar é o psiquiatra infantil. E todo mundo tem um preconceito ainda com a psiquiatria, né? E aí leva em um monte de gente, faz um monte de encaminhamentos que talvez não sejam necessários. A avaliação neuropsicológica é uma bateria de testes que algumas psicólogas específicas, especializadas fazem para tentar detectar onde a criança tem algumas dificuldades. Mas talvez não fosse necessário, no caso da Ana, se ela tivesse chego no psiquiatra antes, né? Então, a gente pega crianças que já passaram pela fono, pela psicóloga, pedagoga, e depois vão chegar no psiquiatra, porque a mãe tem a ideia de que chegou no psiquiatra, vai medicar. E isso não é uma verdade. É bom a gente esclarecer, né? E aí, o diagnóstico é clínico, doutora? O diagnóstico é clínico, né? A criança tem que apresentar uma série de sintomas, a quantidade de tempo que ela apresenta esses sintomas, então se é uma coisa transitória que acontece há 2 semanas, a gente não vai tratar como toque. A gente vai ficar de olho e acompanhar evolutivamente para ver aonde que isso vai dar, né? E a partir do momento que tem uma gravidade, que aquilo acomete a vida da criança, deixa ela disfuncional e tem um tempo adequado, né? E acho que até interfere na qualidade de vida dela, a gente vai, então, fazer o diagnóstico e encaminhar para o tratamento adequado. E, Renata, como é que tem sido o tratamento da Ana Luísa? Então, só complementando, a Ana Luísa também tinha o problema de apagar muito até rasgar o caderno. Que a doutora comentou, Que né? a doutora comentou. Essa mania de perfeição, tinha que estar tudo muito bonitinho. Então, ela faz tratamento com medicamento e terapia, né? E depois da terapia, assim, ela melhorou Ai, que bom. muito, né? Ela mesma consegue identificar as coisas do toque. Então, ela diminuiu muito as manias, ela consegue ter uma vida tranquila. Há quanto tempo ela está fazendo tratamento já? Tem 1 ano e meio, mais ou menos. É um tratamento a longo prazo aí, então. Isso. No caso, a terapia cognitivo-comportamental, a gente dá preferência para os casos leves e moderados. E quando já tem um comprometimento maior, aí é feita a terapia com medicação mais a terapia. Mas sempre pensando que a terapia é o que vai ser mais preventivo a médio e longo prazo. Então não é sempre que tem o remédio. Olha, eu tenho aqui a mensagem da Cris Vasconcelos, de São Paulo. Ela disse o seguinte: meu marido tem toque. Meu filho, apesar de apenas 3 anos, já noto alguns sinais. Tento bagunçar os brinquedos, mostrar que ele pode desordenar as coisas e tornar prazeroso o ato de arrumar. O toque, ele pode ser hereditário? Ter uma predisposição aí? O toque é uma doença neurobiológica que tem, sim, fator genético, né? Então, a gente sabe, por exemplo, adultos que têm toque, a chance de um familiar de 1º grau ter toque também é 2 vezes do que a população em geral. Numa criança, é 10 vezes. Então, sim, tem uma predisposição genética importante, né? E aí, isso também já foi pareado. Então, será que seria ambiental? Porque ele vê o pai tendo ritual, ele teria? Então, também tem esse tipo de comportamento, mas geneticamente a gente sabe que tem a herdabilidade. Que a Renata acabou descobrindo, que ela fez o diagnóstico dela após o da filha, porque você achava que era normal a sua mania de deixar tudo muito ordenado, é isso? Não, de criança eu sofria, porque minha tia mudava as coisas de lugar e eu ficava muito nervosa. Só que, assim, a coordenadora da escola, ela falou pra mim que eu era muito exigente como mãe. Aí, para minha filha fazer o tratamento, eu falei, eu vou fazer o diagnóstico para ajudar ela, né? E aí eu descobri. E você faz tratamento também? Faço, mas eu só com medicação. Porque se fica muito tempo com o transtorno sem tratar, ele se torna, digamos, permanente? Não sei, eu queria entender se tem cura, não tem cura, tem controle. Então, assim, sem tratamento nenhum, uma criança que tem toque, ela pode remitir em até 40% das vezes, né, até a vida adulta. Mas, a gente vai pensar, então temos 60% que não vai curar espontaneamente. Das pessoas que têm toque, 50% tem algum pensamento suicida ao longo da vida. E 25% tem uma tentativa de suicídio. Então, visto a gravidade dos sintomas, né, o prejuízo funcional e o risco de desenvolver uma comorbidade com depressão e esses tipos, né, de pensamentos, então a gente tem que buscar o tratamento, né? Não podemos deixar as crianças sofrendo. E o quanto antes, né? Com certeza. Olha, no próximo bloco tem mais participação de quem nos assiste.
de volta com o Papo de Mãe e o tema de hoje é toque infantil, o transtorno obsessivo compulsivo na infância. Doutora Márcia, e aquela criança que não gosta de se sujar, que fica desesperada quando se suja? E aí é ruim, né? Porque a criança não pode brincar, né? Se sente mal e acaba não se divertindo. Pois é, o normal das crianças é poder serem livres, né? Fazer o que elas quiserem. E aí, quando a gente tem um pai e uma mãe que reforçam o sintoma, então, quando isso começa a ser um problema, a mãe também, não pode sujar mesmo, vamos trocar de roupa, e ela entra na habituação dos comportamentos obsessivos, acaba sendo pior para a evolução do quadro. Isso pode ser até um desencadeante para o transtorno, se os pais ficam valorizando muito isso? Desencadeador não, porque a criança já tem isso a priori, né? Mas pode ser perpetuador, né? Mas daí, então, qual que é a dica para os pais? Como que tem que ser a reação dos pais quando a criança apresenta alguma mania desse tipo, assim? Entrar, né, nessa onda da criança e falar, então vamos trocar de roupa, ou é não valorizar tanto? Como é que o pai reage? O objetivo vamos tentar dar uma distraída na criança. Mas tá sujo aqui. Tá sujo, mas vamos pegar um brigadeiro ali na festa e vamos fazer uma outra coisa, né? Na maneira em que ela não valoriza, não supervaloriza aquilo, então vamos trocar de roupa, ela tá fazendo com que a criança se exponha, né, e consiga tolerar mais esses sintomas. Renata, como é que você faz com a Ana Luísa? Quando ela começa a organizar tudo, quando ela quer deixar o caderno muito bonito, perfeito, como que você lida com ela? Então, no início, eu alimentava o toque, né? Porque ela ordenava a mochila e eu acabava ordenando. Hoje não, hoje ela já aprendeu, né? E ela mesma fala, na terapia eles usam um termo como polvo, né? Não alimenta o polvo. Aí eu falo, olha o polvo. Ou se ela percebe alguma coisa, mãe, olha o polvo. Então, é uma troca. Quer dizer que os pais também precisam acompanhar essa terapia para aprender a lidar com a criança? Para aprender a lidar com a criança, né? Porque, assim, hoje em dia é muito difícil uma criança na escola, confunde muito com outros transtornos, com outros transtornos, né? E ela também tem transtorno de ansiedade, então era muito complicado. Sofre bullying até por causa disso? Sim, né? Sim, porque ela não tem muita sensibilidade a cheiros, né? Então, na escola, às vezes servia algum lanche, aquele cheiro forte, e ela pedia para os colegas saírem de perto. Então, era bem complicado. Os amiguinhos precisam entender também, né? Acho que a partir do momento que tem um diagnóstico, é conversar com a escola, conversar com os colegas, para que todo mundo acolha essa criança, né? Exato. Assim, uma coisa muito importante é o psicoeducacional. As pessoas que estão ao redor daquela criança entenderem que aquilo é um transtorno, saber o que valorizar e o que não valorizar. Então, se for um ritual, não vou valorizar. Mas quando é um sofrimento, o que eu posso fazer para não perpetuar aquele sofrimento? Olha, e tem mais dúvida de telespectador. Desta vez é da Ângela Almeida, de São Paulo. Esse CID serve para criança autista, já que os mesmos têm manias por conta da síndrome? O que é o CID que ela está dizendo, doutora? O CID é o Código Internacional da Doença, né? É uma nomenclatura que a gente usa para falar a mesma língua aqui nos Estados Unidos, em Angola, em todos os lugares. Na verdade, assim, as crianças que têm espectro autista, elas têm comportamentos repetitivos que são sintomas. Então, elas fazem tudo de uma determinada maneira, elas precisam ter uma rotina, mas isso não configura um toque, são duas coisas distintas. Mas a Renata comentou que a Ana Luísa tem toque e tem um transtorno de ansiedade. Sim. Pode acontecer da criança com toque ter outras comorbidades, como a gente fala, e outros transtornos associados? Sim, 70% dos pacientes que têm toque têm alguma comorbidade. Os mais frequentes são tique, transtornos opositivos desafiadores, TDAH, mas também os transtornos de ansiedade, depressão, né? Então, tem várias possibilidades aí. É por isso que a gente tem que ficar atento e buscar ajuda, como você fez, né, Renata? E não ficar com esse preconceito, como a doutora Márcia falou, tem que ir em busca de tratamento. Sim, o apoio é muito fundamental, né? A gente fica apreensivo com a questão, eu vou dar medicamento para o meu filho, mas assim, a qualidade de vida depois para a criança, nossa, é muito bom. Para a gente também, porque a família sofre, né, de você ver a criança, ter que explicar tudo, Não, e como a doutora comentou, né, que o toque durante muito tempo pode até provocar uma depressão, que é algo tão grave, e
os pais têm que entender que às vezes precisa desse medicamento e não precisam se preocupar com isso. As pessoas ainda têm muito receio de medicar. Muito receio. As pessoas já fazem aquela ideia, né? Paciente psiquiátrico, aquele que tá babando, tem uma cara de esquisito, vai ficar viciado na medicação. Então, assim, a gente tem muitos estudos, né, que respaldam o uso de medicação nesses pacientes graves. É óbvio que a gente não tem tantos estudos quanto adultos, porque são crianças, são seres em desenvolvimento, mas a gente tem muita segurança ao prescrever uma medicação para os casos que têm indicação correta. Sim, sabendo que só vai prescrever se precisar, né? Para não ter também um excesso de medicação desnecessário. Então, no toque, a gente vai prescrever a medicação quando for grave. Se é leve ou moderado, de cara, vai para terapia cognitivo-comportamental. E, Renata, seu filho tem alguma mania, algum O meu filho, ritual? Faz algum ritual? Ele é muito tranquilo, mas ele é bem organizado também com as coisas dele, né? Mas ele já é mais tranquilo. Porque a gente pode ter umas manias de vez em quando, se isso não trouxer prejuízo, tudo bem, né? Tudo bem, faz parte da vida, né? De vez em quando a gente acha que tem um pouco de toque, né? Ser organizado até é bom, né? Quer dizer, ser organizado, por princípio, é bom você ser organizado. É melhor do que você ser extremamente bagunceiro, né? Com certeza. A gente fala que o nosso sonho de consumo é ter alguém que trabalhe na nossa casa que tem um pouquinho de toque, sabe? Porque vai estar tudo perfeito. Só não pode sofrer com isso, né? Exato. Tem que ser tudo perfeito, lindo, maravilhoso, né? Olha, muito obrigada pela presença, Renata, por dividir a sua história e da Ana Luísa com a gente. Foi muito importante. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero poder que outras mães também possam prestar atenção, né? Junto com a escola e cuidar dos filhos também. Obrigada. Doutora Márcia, muito obrigada pelas orientações aqui no Papo de Mãe. Eu que agradeço. Doutora Márcia, tem rede social para deixar? Nós temos a página do Facebook do Ambulatório, né, que é o Programa de Ansiedade na Infância e Adolescência, que acontece lá no Instituto de Psiquiatria do HC. Então, quem quiser entra na página, curte, porque quando a gente faz psicoeducacionais, né, orientação para pais, para escola, a gente sempre divulga na nossa página. Que bom. O HC, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, né? É isso, quanto mais a gente se informar, mais a gente pode ajudar, inclusive os nossos próprios filhos. E um beijinho para Ana Luísa. Obrigada. Beijo para você, Ana Luísa. O Papo de Mãe fica por aqui. A cada programa, uma conversa sobre saúde, educação ou comportamento dos nossos filhos em todas as idades. Até a próxima!